Olá, hoje é dia 6 de outubro de 2019, meu nome é Gilmar, e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as principais notícias da semana. E eu gostaria de começar comentando sobre a situação do Peru. O presidente do Peru decretou estado de exceção, é uma norma jurídica local, onde ele fecha o Congresso e chama novas eleições. Isso gerou um impasse, porque o Congresso não aceitou. Então o presidente está com o apoio dos militares, tem uma barricada fechando ali o Congresso, quem está fora não entra, e alguns deputados que permanecem dentro do Congresso se recusam a sair. Então você tem um impasse ali. E esse impasse se deu por quê? Fruto da investigação da Operação Lava Jato no Peru, né, por parte da Justiça peruana. O Congresso Nacional do Peru tentou apresentar uma lei onde o Congresso teria, a partir de então, a responsabilidade de indicar os ministros do Supremo Tribunal, da Suprema Corte local, o equivalente ao nosso STF. E por que isso? Para fazer a mesma coisa que o Supremo está fazendo aqui, tentar blindar políticos. Uma das acusadas de receber propina da Odebrecht, no Peru, a ex-presidente Keiko Fujimori. Então, a ação do Congresso vinha no sentido de tentar blindar a Keiko Fujimori. Lembrando que o ex-presidente do Peru, Alan Garcia, cometeu suicídio exatamente por conta das investigações dos tentáculos, da Lava Jato no Peru. Então a situação no Peru está muito grave, muito complicada. Para vocês terem ideia de como o PT articulou um esquema de corrupção tão intenso que transcendia o próprio Brasil. Então você tem os tentáculos do PT na América Latina, nesse esquema de corrupção, favorecendo Chávez, favorecendo governos no Peru, provavelmente na Argentina também. Na África, vários países da África também, esses tentáculos se estenderam. E agora o Peru está pagando por esse fato, por esses tentáculos, por essa ação do esquema de corrupção petista com essa crise política institucional. Estava vendo na imprensa aí, o antagonista publicou, tem mais de 350 pessoas presas, então a gente não sabe exatamente como que vai ser solucionado esse problema no Peru aí. Mas é importante ressaltar, isso se dá fruto desses tentáculos do PT, associado aí, tendo como articulador o Foro de São Paulo, onde o PT montou seus esquemas de corrupção para financiar governos amigos, vamos dizer assim. Uma outra notícia importante é o fato do próprio Supremo Tribunal Federal. Eu havia comentado no vídeo da semana passada que havia constituído uma maioria para mudar a legislação e permitir que o réu que tivesse sido acusado em delação premiada tivesse a preferência para fazer alegações finais por último. Essa legislação não existia e o Supremo construiu maioria, reestruturando a norma jurídica para a defesa. Ainda não está em vigor, porque o Supremo não terminou de julgar, falta ainda, se não me falha a memória, um ou outro ministro, um ministro pelo menos, mas o presidente do Supremo, o Dias Toffoli, se comprometeu a fazer uma proposta de mediação. Porque qual que é o problema? Se essa medida valer retroativamente, ele vai cancelar praticamente boa parte, não todos, mas boa parte dos julgamentos da Operação Lava Jato, que tinham como base delações premiadas. Mas não só. Crimes comuns, tráfico de drogas, homicídios, uma série de crimes podem também ser anulados, as sentenças serem anuladas, porque foram baseados em delações. Qual que era a situação? O réu, ele pode ser beneficiado com redução da sua pena se ele delatar os comparsas. Ele não deixa de ser réu. Ele continua sendo réu, só que ele vai fazer a delação. Por conta disso, você incorpora no processo, você vai processar, você vai julgar outros criminosos que também serão réus. Se a tese do Supremo de que o réu, o que se tornou réu por conta da delação premiada,
prevalecer de maneira retroativa, todos esses julgamentos serão anulados. Volta tudo para a primeira instância. E aí o que acontece? Crimes podem prescrever e esses criminosos vão para a rua, porque não teve nenhum julgamento em primeira instância, ele foi anulado. Tá certo? Por outro lado, se valer daqui para frente, o efeito que o Supremo está tentando, que é desmoralizar a Lava Jato, se perde. Então há esse impasse aí. E esse impasse é tão grave que o próprio Supremo não chegou a uma solução. Não é à toa que essa semana o julgamento não aconteceu, marcou-se para a semana que vem, e há quem diga que inclusive semana que vem não haverá. Então vejam como o Supremo se colocou ele mesmo num conflito, porque ele sabe da gravidade do que ele está fazendo. Ele sabe das consequências, e essas consequências podem se voltar contra ele mesmo. Só para dar um exemplo, o portal Antagonista publicou que em 2017, vou pegar a notícia aqui direitinho, em 2017 essa questão já havia sido julgada pelo Supremo. E pasmem, Gilmar Mendes foi contra você permitir que o réu que foi acusado em delação premiada fizesse as alegações por último, porque ele entendia que tanto o delator como o réu que foi delatado são réus do mesmo modo, então eles devem cumprir o prazo paralelamente. Então, em 2017, o Gilmar Mendes foi contra. A segunda turma também foi contra, que o caso foi julgado em segunda turma. E agora, em 2019, ou seja, 2 anos depois, que para um Supremo, para uma Corte Constitucional é nada, 2 anos depois, todos esses ministros mudam de opinião. Para a gente ver como essa corte deixa de ter a sua função essencial, que é a defesa da Constituição, e infelizmente está se tornando numa corte de defesa dos seus amigos, dos seus apadrinhados. Isso é muito grave. Mas essa crise que o Supremo está sofrendo agora, que está passando agora, é causada pelo próprio Supremo. Para ir terminando, nós precisamos acompanhar, e isso é muito importante, a votação, o desenrolar da votação do pacote anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro. É importante deixar claro que existe uma disputa no Congresso Nacional de setores da esquerda que querem desidratar o pacote anticrime, porque querem comprometer o governo. E também porque eles não concordam objetivamente com o endurecimento de penas e de ações contra o crime. E por que isso? Porque a esquerda acha que o criminoso ele é vítima da sociedade. É uma visão meio russoniana de que o homem é bom e a sociedade o corrompe. Então todos os criminosos devem ser tratados como vítima da sociedade. Quando na verdade o crime é uma escolha. E a vítima foi aquele que sofreu a ação do criminoso. E é importante acompanhar a ação dos parlamentares e cobrar. Eu mesmo tenho uma lista de todos os deputados aqui de São Paulo, no meu estado, e eu periodicamente envio e-mails para eles cobrando as ações deles. É claro que nenhum deles me responde, tá? Mas é minha obrigação pressionar. E deixar claro, deputado que for contra o pacote anticrime, que for contra o endurecimento contra o crime organizado, contra o crime violento, não pode receber nosso voto. Isso tem que ficar claro, nós precisamos acompanhar. Então, se o deputado votar contra a proposta do ministro Sérgio Moro, não pode receber o voto. Essa é a nossa arma. E nós temos que fazer valer essa arma e pressionar os parlamentares para que ajam de acordo com os interesses da população. O pacote começa a caminhar na Câmara agora, o processo é um pouco demorado, provavelmente não haverá nenhuma votação esse ano, eu acredito que eles vão enrolar, mas nós precisamos acompanhar, porque este pacote ele é chave. O endurecimento contra o crime ele é importante para a diminuição da criminalidade. E sejamos claros, mesmo sem mexer na legislação, somente com ações mais incisivas, tanto da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e das polícias estaduais, nós tivemos uma diminuição importante no número de homicídios. No primeiro semestre houve uma diminuição de 20%. Isso não é pouca coisa. O Ministério da Justiça soltou
uma peça publicitária muito interessante. Parece que agora foi até suspensa aí, porque a esquerda começou a entrar com uma série de ações na justiça contra essa peça publicitária, contra essa propaganda. Mas ela era interessante porque ela mostrava que por trás de um crime, que nas estatísticas aparece como um número, existe um drama familiar ali. É um pai de família que morreu, é um filho que os pais vão ter que enterrar. Esse é o drama familiar. Isso gera uma dor nas famílias que elas vão carregar para o resto da vida. Então nós temos que parar de olhar o crime somente pelo lado da estatística. Nós temos que olhar pelo lado humano. São indivíduos que perderam sua vida quando não deveriam. Infelizmente houve essa ação da esquerda aí para acabar, para suspender essa peça publicitária, essa propaganda que buscava esclarecer os motivos da necessidade do endurecimento das penas. Para terminar, e para não deixar cair no esquecimento, o Palocci, ex-homem forte do governo Lula, continua no seu processo de delação premiada. E agora ele está avançando para a relação promíscua que havia entre alguns bancos e o governo. Ele cita na sua delação que alguns bancos, BTG Pactual era um deles, recebiam informações privilegiadas sobre mudanças na taxa de juros antes dos outros bancos, antes do mercado financeiro. E isso permitia com que o banco atuasse no mercado financeiro, obtendo lucros de maneira indevida. As delações do Palocci são muito importantes. Primeiro porque ele era um dos principais articuladores dessa relação promíscua entre alguns empresários e o governo. Principalmente os empresários do setor de construção, aí os esquemas da Odebrecht, OAS, Camargo Correia, etc., mas também do mercado financeiro, de bancos aí que obtinham informações privilegiadas para poder obter lucro do mercado. O que a gente ficou conhecendo, né, depois ganhou o nome de capitalismo de compadrio, né, onde empresas que acabam por uma relação próxima com o governo, tendo privilégios e crescendo absurdamente. No governo Lula isso tinha um nome, inclusive, eram chamados campeões nacionais, são aqueles que iam obter alguns privilégios do governo. É claro que um capitalismo de verdade, ele deve ser baseado no esforço, da iniciativa do indivíduo, e nunca numa relação promíscua com o governo. Isso para a gente ver até que ponto chegou os tentáculos da corrupção do governo lulopetista. Tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem um like, deixem seus comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!